A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos, me chamo Alessandro Jovino e hoje transmito mais uma palavra de Jesus Cristo para a sua vida. O tema de hoje é: ninguém pode parar o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Essa palavra é para você que se encontra desanimado, que se encontra distraído, que se encontra num estado de desistência, para você que acha que a tua fé foi enfraquecida por algum motivo, por alguma causa, para você que pensa que está com fraqueza espiritual. Essa palavra ela se encontra no livro de Atos, capítulo 28, versículo 1 ao 6. Vamos à palavra do Senhor? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1 ao 6. Perdão. Vamos à palavra do Senhor? Paulo na ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostravam extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos quando a colocava no fogo. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma palavra que nos ajuda, né? Uma palavra que fortalece, uma palavra que liga totalmente aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Deus, tem como propósito e promessa nas nossas vidas. Meus irmãos, essa palavra que está no livro de Atos, capítulo 28, eu li do versículo 1 ao 6. Aqui, Paulo, ele estava a caminho de Roma, como prisioneiro. E mesmo ele nessa situação de prisioneiro, ele estava cheio de fé nas promessas de Deus. Deus prometeu a ele, no coração dele. E após o naufrágio do navio, eles chegaram a uma ilha de Malta. E mesmo em meio ao cansaço, ao frio e à chuva, Paulo ajuda, como a própria palavra diz, a juntar a lenha para o fogo, né, os gravetos que ele separou para poder fazer o fogo. E nesse momento que Paulo faz a fogueira, parece uma víbora, uma cobra, né? Que se prende na sua mão, enrolado na sua mão. E todos ali aguardavam a sua morte, né? Hoje, quando você vê uma cobra agarrada na sua mão, né? Na mão de alguém, você já viu ali, mesmo até sem saber a espécie de cobra, ela é venenosa. Aí você vai pensar o que? Essa pessoa vai morrer. Mas Paulo não morre, e ele simplesmente sacode a cobra no fogo. Irmãos, essa passagem nos mostra que nenhum ataque pode frustrar o plano de Deus na vida daquele que confia. Então, o contexto bíblico, meus irmãos, ali Paulo havia enfrentado uma tempestade e um naufrágio. Olha só, Paulo vinha sofrendo, mas o Senhor vinha fortalecendo ele, vinha confirmando as promessas, vinha ministrando ao coração dele, enviava anjos para conversar com Paulo, para dizer: continue firme,
Continue olhando para mim, filho meu. Então o Senhor ia conversando com o apóstolo Paulo, né? E ali, meus irmãos, diante de uma víbora venenosa, naquela cobra, parecia o fim para todos, né? Para quem olhava, ixi, é o fim desse homem, né? Então ali os nativos esperavam o quê? Pelo pior, mas o poder de Deus se manifestou, né? Ali o poder do nosso Senhor se manifestou. Então aqui eu posso pegar uma passagem que está também em Atos 23:11, que fala que ali Paulo estava de pé, né, e ia testemunhar em Roma, ou seja, nessa ilha de Malta não seria o fim de Paulo, ele iria testemunhar, ou seja, o propósito dele ainda não tinha nem se cumprido. E assim acontece nas nossas vidas, a gente acha que é o fim. Quem de nós, você inscrito do canal, que está me assistindo aqui, chega um momento da sua vida, você acha é o fim, acabou. Deus vai sustentar e eu vou continuar debruçando sobre a palavra e a palavra vai confirmar aquilo que eu estou falando agora. Então isso, tudo que aconteceu com Paulo foi ataque espiritual, né? O ataque que veio no meio do caminho, ali naquele caminho ruim. Paulo estava pela porta estreita, mas com Jesus Cristo, com Deus ao lado dele, protegendo, né, mesmo em momentos difíceis. Muitas vezes, quando estamos caminhando na vontade de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, surgem ataques inesperados. O inimigo, ele tenta parar o avanço, né? Mas ele não pode tocar na promessa de Deus. O inimigo, ele não pode tocar na promessa de Deus, tem que se cumprir. Quem de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, assim comigo também, na caminhada cristã, apareceu algo inusitado, inesperado, algo ruim, como aconteceu com o apóstolo Paulo? Então ali, algo inusitado, inesperado, algo ruim que aparece na nossa vida cristã, na nossa caminhada, com foco a Jesus Cristo, né? Não define, a víbora ali não definiu, a cobra ali não definiu o final do apóstolo Paulo, hipótese alguma. O povo esperava a morte, mas talvez as pessoas estejam esperando o quê? Hoje, trazendo para hoje, estejam esperando a nossa queda. Mas quem sustenta a sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Então ali, o apóstolo Paulo, recapitulando, chega nessa ilha de Malta, mesmo cansado, com frio, com fome, passou por um naufrágio, se sentou, fez uma fogueira para aquecer os guardas, aquecer ele e aquecer a vizinhança, o povoado da ilha de Malta. E naquele momento, meus irmãos, meus amados irmãos, Paulo acende a fogueira, e é natural que no meio de uma mata fechada, quando você acende fogo, os bichos, né, os animais peçonhentos, eles vão atacar ou vão fugir. Nesse caso, a víbora, a cobra, ela enrolou no braço do apóstolo Paulo. E ali, todos que estavam em sua volta chamaram ele de assassino, que realmente ele merecia morrer, porque houve um naufrágio no navio, né, que realmente ele precisava passar por isso. Então, todos ali acharam, vai morrer, não vai suportar. E ali o apóstolo Paulo, o que ele fez? Ele sacudiu o braço e a víbora caiu no fogo. Paulo, ele não dialogou com a víbora, não ficou desesperado, ele simplesmente sacudiu no fogo. Assim, meus irmãos, também devemos lançar no fogo do Espírito tudo que tenta nos paralisar.
todo medo, toda tentação, acusações e ataques espirituais. Irmãos, essa palavra ela falou muito comigo no momento em que eu achava que a minha fé, a minha fraqueza espiritual estava em declínio. Mas essa palavra o Senhor tirou para mim, porque, irmãos, quando eu estou em momentos difíceis na minha vida, eu oro, me ajoelho, e essa palavra eu tirei na madrugada. Na madrugada é onde Deus, Jesus Cristo, fala conosco em retidão, ali na calmaria da madrugada. E eu conversei, orei e tirei a minha Bíblia, tirei uma palavra. E como é que eu faço, meus irmãos? Eu pego a Bíblia, eu falo: Senhor, fala comigo através da tua palavra, que seja o teu Espírito Santo, porque eu estou nesse momento assim. Meus irmãos, vocês não têm que ter medo de explicar para Deus os teus problemas. Seja sincero com o Senhor, porque até mesmo antes de você ou eu abrirmos a boca para falar, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. O Senhor sabe a quantidade de fios que tem no nosso cabelo, na nossa cabeça. Então assim eu fiz, e o Senhor abriu essa palavra para mim, porque ali a cobra é um ataque espiritual, a fogueira, o fogo, é o fogo do Espírito Santo. O que a palavra nos instrui? Jogue tudo, lance tudo, todo medo, toda tentação, toda acusação e todo ataque espiritual no fogo do Espírito Santo. Ali o apóstolo Paulo estava na situação de medo, sobre acusações, sobre ataques espirituais. O apóstolo Paulo estava no pior momento. O que ele fez? Ele não dialogou com Satanás, com os demônios, não ficou desesperado, meus irmãos. Ele simplesmente sacudiu. E esse ato de sacudir é o que nós devemos fazer. Nós devemos sacudir todo medo, toda tentação, toda acusação, todo ataque espiritual do maligno. Nós devemos lançar no fogo do Espírito Santo, com muita fé, assim como o apóstolo Paulo fez. Ele lançou todos os medos e tentações, acusações e ataques espirituais no fogo do Espírito. Repitam comigo: Senhor meu Deus, eu lanço agora no fogo do Espírito Santo todo medo, toda tentação, toda acusação do adversário, todo ataque espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repitam comigo isso, meus irmãos. Vocês vão ver o sobrenatural de Deus nas suas vidas, como vocês vão ser levantados abruptamente, rapidamente. Porque da mesma forma que Satanás aprisiona, Jesus Cristo liberta rápido. Então a nossa fé tem que estar alicerçada na rocha do Senhor. A nossa casa espiritual tem que estar alicerçada na rocha do Senhor. Quando as tempestades vierem, passarem, a gente não ser atingido em nome de Jesus Cristo. O propósito de Deus, meus irmãos, é muito maior do que o ataque espiritual que o apóstolo Paulo estava sofrendo, e qualquer ataque espiritual que nós possamos sofrer para enfraquecer a nossa vida, a nossa casa espiritual. Ali, meus irmãos, na palavra, Paulo não morreria em Malta, na ilha de Malta, porque havia uma promessa em Roma. Você não vai morrer onde você está agora. Você não vai morrer, porque Deus tem propósito na tua vida. Você não vai morrer. Você não morrerá no deserto, na tempestade ou no ataque. Deus ainda tem obra para realizar através da sua vida. Deus ainda tem obra para realizar através da sua vida. Essa palavra ela foi penetrante ao meu coração. O Espírito Santo me encheu de autoridade, de poder, e me levantou, meus irmãos, rapidamente. O Espírito Santo me levantou, meus irmãos, porque os ataques espirituais, o dia mal chega, e quando o dia mal chegar, a nossa fé
tem que estar alicerçada, e o Senhor confirmou através de uma palavra. O Senhor fala comigo e fala com você essa noite. Fala com você, não tenha medo dos ataques do inimigo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, meus irmãos. O veneno da víbora não foi suficiente, da cobra não foi suficiente para matar o apóstolo Paulo. E também não será suficiente para destruir a sua vida. Deus é fiel para completar a boa obra que começou na sua vida. Talvez, meus irmãos, você esteja enfrentando ataques espirituais, pressões, injustiças ou lutas espirituais, mas hoje, em nome de Jesus Cristo, Deus vai te sustentar até que a promessa se cumpra. Você vai sacudir essa víbora no fogo, você vai sacudir todo medo, toda tentação, todo ataque espiritual, toda investida de Satanás, vocês vão sacudir, assim como o apóstolo Paulo fez. Ore comigo, meus irmãos, fazer uma oração da fé, uma oração de vitória, uma oração para o Espírito Santo de Deus entrar na tua casa espiritual, entrar na tua vida, para o Espírito Santo de Deus te levantar com poder e autoridade, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu creio, Pai, que nenhum ataque espiritual poderá, Pai, frustrar os teus planos, Pai, na vida dos teus filhos, meu Deus, que me assistem aqui, meu Pai. Senhor, nós lançaremos para fora, meu Pai, lançaremos no fogo, meu Pai, todo espírito ruim, todo espírito maligno das trevas, meu Deus, tudo que tem tentado me paralisar e paralisar os teus filhos, meu Deus. Guarda-me, meu Pai, o teu poder, Senhor, o teu propósito, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, povo de Deus. Essa foi mais uma palavra de Jesus Cristo para a sua vida. Meus irmãos, espere que todos estejam e permaneçam firmes nas promessas do Senhor. Amém.